Tudo de bom de volta agora para falar sobre saúde. Gente, o tema de hoje é escoliose, que é uma alteração na coluna vertebral, né? Uma curvatura aí que atinge de 2 a 3% da população mundial, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Muita gente tem inclusive o problema e nem sabe, quando vai ver já está bem agravada a situação, né? Nós convidamos aqui o Dr. Anderson Souza, ortopedista, para falar sobre sintomas, diagnósticos, tratamento, né? E um projeto muito bacana também que ele está à frente, que vai ser realizado em breve, que é um mutirão, né? Para pessoas que estão com esse problema de escoliose e que precisam de cirurgia. Muito bom dia, doutor, prazer tê-lo aqui. Vamos lá, escoliose, que muita gente acha que é um problema que muita gente tem, mas não agrava, ao contrário, né? Tem que ser logo detectada, diagnosticada para começar um tratamento cedo. Começa geralmente em que idade esse probleminha, digamos assim? Ele pode vir da adolescência, na fase adulta? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Conversando sobre o assunto hoje que eu mais gosto dentro da minha profissão, né? E falando sobre a escoliose, né? O conceito, né? Como você já adiantou, a escoliose idiopática do adolescente é um dos tipos de escoliose e é a que mais ocorre na população. Ela surge entre 10 e 17 anos de idade na população de adolescentes. Sim. Por isso o nome, né, tem uma prevalência, ou seja, abrange 2 a 3% da população mundial e tende a piorar, né, justamente na fase do estirão do crescimento, que em meninos e meninas varia um pouco ali de acordo com a idade, né? As meninas têm o estirão um pouco mais cedo, mais precoce, e os meninos ali mais por volta dos 14, 15 anos. Agora, a escoliose acomete. O que faz com que a escoliose apareça? É algo hereditário? Faz parte aí dos maus hábitos, né? De como a gente utiliza o nosso corpo? Provavelmente tem uma causa genética por trás, mas como o próprio nome diz, escoliose idiopática do adolescente, a gente não sabe a causa. Né? Para esse tipo de escoliose a gente não sabe a causa, já foram feitos diversos estudos, alguns pontos do DNA têm alterações, mas até agora nenhum lugar do mundo bateu o martelo. A alteração é essa, né? Para a gente dizer a verdadeira causa. E ela surge na adolescência e normalmente piora na fase do estirão de crescimento. E mochila, maus hábitos, dormir em rede, porque me perguntam muito. Não faz bem dormir em rede? Não, pelo contrário, isso não tem nada a ver com o surgimento ou a piora da escoliose. Olha aí, então muita gente, né, não faz bem, porque a pessoa está carregando só de um lado, mas também não é isso que vai determinar, digamos assim. Isso pode causar outros problemas na coluna, mas não gerar a escoliose ou piorar a escoliose. Entendi. E geralmente esse diagnóstico, né? A pessoa quando começa a perceber, ela é pelo visual mesmo, que a pessoa está um pouquinho, digamos, pendente para um lado que para o outro, ou ela já começa a sentir dores? Exatamente. São os sinais precoces que a gente chama da escoliose. Né, quando a mãe ou o pai observa o filho ou a filha com alguma assimetria dos ombros, né, um ombro mais alto do que outro, um quadril mais alto do que outro, ou a própria omoplata, como muitos conhecem, né, a escápula, fica mais proeminente, você começa a ver o desvio na coluna, então isso já é um sinal de alarme para que procure um profissional para dar o diagnóstico. E tem que ir logo, porque senão a situação realmente tende a piorar. Sim, porque como a escoliose está intimamente relacionada ao crescimento, então à medida que o adolescente vai crescendo, quando ele vai para aquela fase, quando você menos percebe, a escoliose piorou rapidamente. Olha, então tem que realmente procurar um especialista, né, gente? Quanto antes, melhor para tratar. E geralmente é a cirurgia que acaba sendo aí a última salvação, ou tem outra forma? Antes disso, tem outras formas aí de tentar reduzir, minimizar esse problema? Sim, quando a gente reconhece a escoliose na fase inicial, né, em graus baixos, a gente tem diversas formas para tentar frear, né, essa piora. Não existe um tratamento que diminui a curva. Vou dar um exemplo. Chegou lá no consultório, seja no SUS ou no convênio, o paciente com 15, 20 graus. Doutor, o que é que eu posso fazer para a coluna do meu filho, da minha filha voltar a ficar reta? Infelizmente a gente não tem que não seja cirurgia. Mas óbvio que a gente não indica cirurgia em graus baixos. Então assim, existe a fisioterapia específica da escoliose, a própria atividade física de fortalecimento da musculatura da coluna, do tronco, ajuda.
E entre 20 e 40 graus, normalmente a gente indica os coletes especiais, específicos para escoliose. Agora, nesses graus menores, por exemplo, né? Até 10, não sei, 15, até quanto a gente pode falar que é pequeno? E a gente já consegue visualizar isso ou não? Quando a gente vê, como o senhor falou, essa alteração, né, no ombro, no coluna, no quadril, já está uma curvatura maior. A escoliose ela é muito peculiar no sentido de que cada paciente tem sua individualidade. Então, assim, graus baixos, entre 10, 15, às vezes até 20 graus, você não consegue perceber visualmente, né, a olho nu, a não ser que um bom profissional faça um exame físico detalhado, ele vai ver sutilezas que apontem para o diagnóstico da escoliose. Então, a gente considera 10 a 20 graus um Mas grau... não dói nessa fase, por exemplo? Normalmente não. não. Dor. Até 60, 70 graus, que já é uma escoliose grave, não é para o paciente sentir dor, não é um sintoma comum. Normalmente, quando ele sente dor, a primeira investigação que a gente deve fazer é se seu filho ou sua filha está sedentário, não está fazendo nenhuma atividade física, ou se estiver fazendo, se está fazendo de maneira inadequada. A escoliose não é para causar dor. Se a criança ou adolescente está tendo um acompanhamento regular com algum profissional da educação física, né, ou do esporte de preferência e está fazendo de maneira adequada e ainda assim sente dor, é mandatório, é obrigatório a gente investigar o porquê dessa dor. Uma ressonância, às vezes uma tomografia para ver alguma alteração a mais, né, que está se somando à escoliose. O senhor é cirurgião, né? Sabe bem da questão de filas quando se fala em diversos tipos aí de especialidades e nessa também não é diferente. Existe hoje uma fila, então, para se tratar da escoliose, que a gente pode falar que é importante, digamos assim, e tem um mutirão, né? Que o senhor está aí à frente para tentar, é um projeto, né? Para tentar começar a reduzir essa fila. Explica aí pra gente como é que funciona. Exatamente. Hoje no SUS a gente tem uma demanda reprimida, ou seja, de pacientes que já têm indicação de cirurgia, né, mas que essa fila não está andando, vamos dizer assim, como gostaria. Sim. Né, gostaríamos. O Estado tem o seu próprio mutirão de resolução desses pacientes, né, com hospitais parceiros. Esses pacientes eles vão ser operados em algum momento, mas para a gente poder acelerar esse processo, né, eu criei o Proesco BR, que é um mutirão que a gente vai ter a primeira edição esse ano, e para tentar desafogar um pouco essa fila aí. Como é que ele funciona? Quem pode participar? Já existe, por exemplo, quem já está na fila, ela vai ter ali uma prioridade dependendo do quê? E quem quiser participar também como doador até mesmo, né? Auxiliar outras clínicas podem também? Sim, todos os pacientes que serão contemplados nesse projeto, eles são pacientes do SUS que já estão inseridos no sistema. Sim. Né? Foi solicitada a guia de cirurgia, foi autorizado no seu município e, consequentemente, na CESAP, isso pode no ser estado. É do estado inteiro, né? E, através da avaliação médica, nesse primeiro momento, a gente não priorizou a ordem de inserção no sistema, né? Na indicação de cirurgia. A gente priorizou os pacientes que estão em fase de piora, porque enquanto tiver com a curva moderada a grave, é mais fácil tratar e traz menos riscos. Então a gente fez uma pré-seleção e uma seleção de pacientes que estão necessitando mais rápido dessa cirurgia. Urgência, né? E essa parceria com o Estado já acontece ou ainda não? Para esse mutirão específico, a gente vai ter o apoio do Hospital Rio Grande, que já é um parceiro do SUS também. Então, existe a parceria, sim, mas diretamente com a CESAP não, porque eles têm um mutirão deles. Em algum momento podemos sentar e melhorar esse modelo para que futuramente a gente faça outras edições do Proesco BR e contemple mais pacientes, né, para que a gente possa acelerar a velocidade de resolução dessa fila. Que, inclusive, dentro do São do quantas projeto, pessoas hoje aguardando ao todo? Cerca de 50? Uma média de 50 pacientes, né? Vamos realizar 6 cirurgias. Já no mês de abril. No mês de abril. Inicialmente parece ser pouco, mas quando a gente fala de 6 pacientes, a gente não contempla só os pacientes, mas sim a família e, ao mesmo tempo, a gente conscientiza a população de que é um problema que precisa ser levado a sério e que a gente pode melhorar esse mutirão, né, em outras edições e pode contemplar mais pacientes e famílias.
Com certeza, até a classe como um todo, Exatamente. né? De cirurgiões, de ortopedistas, né? De pessoas aí que estão ali lidando diretamente com esse público, né? Que Exatamente. precisa ser atendido. Inclusive teremos colegas cirurgiões, amigos meus pessoais, né, ao redor do Brasil, que virão em prol da causa, Coisa boa. né, sem cobrar nenhum custo, nenhum honorário para poder ajudar nessas cirurgias. Coisa boa, então. Tá aí, gente. É o início, né? Tem que se começar, né? De alguma Tem que ter um forma para início. tentar. E a ideia é que ele aconteça várias vezes por ano, né? É apenas o primeiro em abril. Exatamente. Quem sabe aí com esse apoio se amplie, né? Muita gente Exatamente. precisando. Muito obrigada aqui, doutor Anderson Matos, ele que é neurocirurgião com especialidade aí em coluna, não é isso, doutor? Exatamente. Muito obrigada, bom trabalho e parabéns pela iniciativa. Agradeço viu? também a oportunidade. Obrigada. Obrigado.